Salmo 150, os 2 primeiros versículos, o salmista vai dizer: aleluia, louvem a Deus no seu santuário, louvem-no no seu poderoso firmamento, louvem-no por seus grandes feitos, louvem-no segundo a sua imensa grandeza. E lá no versículo 6, no último versículo desse salmo, o salmista vai nos dar uma ordem: tudo o que vive, louve o Senhor. Vamos repetir, meus irmãos, esse versículo 6. Tudo o que vive, louve o Senhor. Aleluia. Pai Santo, recebe os nossos louvores nessa noite, Senhor. Recebe a nossa vida, o nosso culto, a nossa adoração, que nós iremos te prestar nessa noite, ó Deus. E que teu Santo Espírito nos ilumine, para que possamos entender a tua mensagem. E desse jeito, ó Pai, possamos te glorificar. Em nome de Jesus, Pai, nos abençoa nesta noite e para todos sempre. Vamos começar, meus irmãos, com uma belíssima salva de palmas para Jesus. Com tanta força que você tiver na sua mão aí. Aleluia. Aleluia. E com essa mesma adoração, com essa mesma alegria, eu convido você a louvar a Deus com a sua voz e com as suas palmas, com toda a força que você tiver nas suas mãos, para a glória de Deus. salmista nos disse: louvem-no no seu santuário. E o que nós acabamos de cantar, meus irmãos,
E eu espero que você tenha gravado o que você cantou. Eu te louvarei, te glorificarei em todo tempo. Te louvarei. Aleluia. Diz que a alegria do Senhor é o quê? A nossa força. Ei, você veio para a casa de Deus para fazer o quê? Para ficar triste? Não! De jeito nenhum. Para que você veio à casa do Senhor nessa noite? Para se alegrar. Para se alegrar, para bendizer o nome do Senhor. Por isso, se você veio louvar, entregar o seu sacrifício de louvor, louve a Deus com toda alegria. Aleluia.
Ele é exaltado não apenas no céu, porque os anjos ficam o tempo todo num belíssimo louvor, num belíssimo coral, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E nós estamos ensaiando aqui para um dia, quando nós estivermos no grande coral celestial, todos nós fazemos parte deste grande louvor ao nosso Deus. Aleluia. Demonstração de amor que o mundo jamais viu e jamais verá. Quando Deus, por tanto amar a você e a mim, deu o seu único filho. E ele foi moído naquela cruz. E ele foi espancado. Ele foi humilhado. Ele foi escarnecido. Mas foi porque ele te amou. Ah, meus irmãos,
você tem motivos de sobra para agradecer a Deus nessa noite. Porque o tamanho do amor de Deus para com você, você nunca vai conseguir pagar. Mas Ele não pede nada em troca. Ele simplesmente te amou, porque o amor dele é incondicional. Aleluia. Aleluia.
está em festa, meus irmãos. Porque quando o povo de Deus se reúne para louvar, quando você abre a sua boca, quando você bendiz o nome do Senhor, quando você dá glórias e aleluia, a sua alma se alegra. Você esquece dos problemas que estão lá fora e fica nesse momento só você e o seu Deus, e você rende a Ele honras, glórias, louvores, majestade, soberania, porque tudo é dele, por Ele e para Ele. Amém.
Oh, meus irmãos. Meus irmãos, abram suas Bíblias, por favor, no livro do profeta Ageu. Hoje nós vamos concluir a exposição do livro do profeta Ageu. São apenas 2 capítulos. Nós começamos há 2 domingos e hoje nós vamos concluir Ageu capítulo 2. E quando você encontrar, fique de pé em reverência à palavra. Fica lá no finalzinho do Antigo Testamento. Todos encontraram, meus irmãos? Nosso irmão Deison vai fazer a leitura do verso 10 até o versículo 19. Do 10 ao 19. No 24º dia do 9º mês, no 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu. Assim diz o Senhor dos Exércitos: faça aos sacerdotes a segunda pergunta sobre a lei. Se alguém levar carne consagrada na borda de suas vestes, e com elas tocar num pão, ou em algo cozido, ou em vinho, ou em azeite, ou em qualquer comida, isso ficará consagrado? Os sacerdotes responderam: não. Em seguida perguntou Ageu: se alguém ficar impuro por tocar num cadáver, e depois tocar em alguma dessas coisas, ela ficará impura? Sim, responderam os sacerdotes, ficará impura. Ageu transmitiu essa resposta do Senhor: é o que acontece com este povo e com esta nação. Tudo o que fazem e tudo o que me oferecem é impuro. Agora prestem atenção de hoje em diante. Reconsiderem em que condições vocês viviam antes que se colocasse pedra sobre pedra no templo do Senhor. Quando alguém chegava a um monte de trigo procurando 20 medidas, havia apenas 10. Quando alguém ia ao depósito de vinho para tirar 50 medidas, só encontrava 20. Eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês com mofo, ferrugem e granizo, mas vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. A partir de hoje, 24º dia do 9º mês, atentem para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. Reconsiderem. Ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto, mas de hoje em diante abençoarei vocês. Amém. Você pode orar por nós, meu irmão, por favor. Senhor Deus, fala ao nosso coração nessa noite, Senhor. Usa o anjo da tua igreja, o nosso pastor, e que nós possamos ser abençoados através da tua palavra, que é santa, viva e eficaz. Que nós saiamos daqui transformados, aprendendo de ti e pondo em prática os teus ensinamentos. Abençoa, Pai, o teu culto, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Há 2.500 anos atrás, Deus levantou o profeta Ageu. E esse nome Ageu, meus irmãos, significa festivo ou filho da festa. Mas é interessante que o profeta Ageu, o ministério profético dele, durou sabe quanto tempo, meus irmãos? 4 meses. 4 meses apenas. Do mês 6 até o mês 9. Período muito curto, mas que de grande importância para nós, para todo o povo de Deus. Nós vimos um pequeno resumo para quem não esteve aqui ou quem perdeu algum das exposições. Nós vimos, meus irmãos, que o povo de Deus, por conta da sua idolatria, começou a se relacionar com outros povos. Então Deus levantou alguns profetas, como Jeremias e como Isaías, e esses profetas começaram a avisar ao povo: ei, arrependam-se,
Parem de cometer essas coisas erradas. Parem de se contaminar com esses povos inimigos, com esses povos vizinhos. Mas o povo de Deus não ouviu o recado dos profetas. E os profetas haviam dito: olha, se vocês não se arrependerem, Deus vai mandá-los para um cativeiro, para um período de escravidão que vai durar 70 anos. Mas o que foi que o povo de Deus fez? Não deu ouvidos aos profetas. E qual foi a resposta de Deus? Mandou o povo para o cativeiro, mandou que Nabucodonosor invadisse o reino do sul, dominasse, destruísse Jerusalém, levou o povo cativo à Babilônia, e durante 70 anos eles ficaram fora de suas casas, fora da sua terra. Durante esses 70 anos, Deus levantou outros profetas como Daniel e Ezequiel, mas ainda assim o povo não se arrependeu, o povo não se voltou totalmente para Deus. Mas como Deus havia prometido, meus irmãos, eles, após 70 anos de cativeiro, eles voltaram à sua terra. E nessa primeira leva, Zorobabel, junto com Josué, filho de Jeozadaque, voltaram liderando a primeira remessa, o primeiro lote de pessoas. E eles tinham um objetivo, era de reconstruir o templo de Deus. Porque o que representava, meus irmãos, o templo de Deus? Era a presença de Deus no meio do seu povo. E eles até começaram a reconstruir esse templo. Aliás, não o templo, eles reconstruíram o altar. Mas aí vieram os povos inimigos, dentre eles os samaritanos, e eles começaram a pressionar os judeus, os israelitas, de tal ponto que eles pararam o serviço. E o que eles fizeram? Começaram a reconstruir as suas casas e abandonaram a reconstrução do templo de Deus. Foi então que Deus disse: este povo diz que não é tempo de reconstruir o meu templo, mas eles estão morando em casas de fino acabamento. Aí o Senhor disse: pois tá bom então, já que vocês querem me desobedecer, eu vou fechar os céus para que o orvalho não desça, para que a terra não dê o seu fruto, e vocês vão plantar muito e colher pouco, vocês vão trabalhar muito, mas não vão se alimentar do que vocês plantaram, vocês vão beber, mas não vão saciar a sede, vocês vão se vestir, mas não vão se esquentar. O trabalho de vocês, o dinheiro que você colocar no bolso, vai ser como se o bolso tivesse furado, porque não vai dar para nada. Então aquele povo, depois de levar esse puxão de orelhas, eles se arrependem e dizem: não, o profeta está certíssimo, vamos reconstruir o templo do Senhor. Aí nós fomos lá, capítulo 2, 1 mês e 20 dias depois dessa primeira mensagem de Ageu. Então o povo que disse que ia reconstruir, comecinho do capítulo 2, eles simplesmente fizeram nada. E o povo ficou desanimado, e o povo disse: isso vai dar trabalho demais, deixa isso para lá, vem para cá, o que é que tem, eu não estou fazendo nada, você também. Não, isso aí é outra coisa, isso aí é uma música. Mas o povo ficou desanimado, meus irmãos, e foi preciso que Deus desse uma palavra de encorajamento ao seu povo. E o povo de Deus, totalmente animado: eita, vamos reconstruir, uhul, vamos refazer a casa de Deus. Aí nós chegamos agora, versículo 10, a terceira mensagem que Deus dá através do profeta Ageu. E olha que interessante, meus irmãos, essa terceira mensagem vai acontecer 2 meses e 3 dias depois que Deus havia encorajado o seu povo. Mas dessa vez, Jair e Francisco, Ageu vem com a palavra de repreensão para o povo de Deus. Um verdadeiro, como nós dizemos aqui em João Pessoa, um grande carão
no povo de Deus. E lá no versículo 14, o profeta vai dizer: é isto que acontece com este povo e com esta nação. Tudo o que eles fazem e tudo o que me oferecem é impuro. Em outras versões, talvez seja a sua versão, vai dizer imundo. Por que Deus mandou Ageu dar uma palavra tão dura para o povo de Deus? A gente entender, meus irmãos, esse carão que Deus estava dando através do profeta Ageu. Precisamos voltar aqui para o versículo 11. E no versículo 11, o profeta, Deus vai mandar dizer através do profeta Ageu: chame os sacerdotes e faça a seguinte pergunta acerca da lei. E que lei era essa? A Torá. Aqueles 5 primeiros livros lá do Antigo Testamento: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Mas por que Deus manda Ageu fazer a pergunta aos sacerdotes? Porque os sacerdotes, meus irmãos, eram aqueles responsáveis por ensinar a lei de Deus ao povo. Aí Deus disse: Ageu, chama lá os sacerdotes, que eu vou fazer umas perguntinhas para ver se eles estão em dia com a minha lei. E sabe qual foi a primeira pergunta que Ageu fez aos sacerdotes? Versículo 12: se alguém colocar um pedaço de carne consagrada, ou essa palavra consagrada também pode ser santa, se alguém colocar um pedaço de carne santa e enrolar nas suas vestes, e depois tiver contato com pão, ou com suco, ou com vinho, ou com outra coisa, essa outra coisa vai ficar consagrada? Qual foi a resposta dos sacerdotes? Não. Eu quase ouvi aquela palavra de Faustão: acertou! Eles acertaram, meus irmãos. Mas o porquê dessa pergunta? A gente precisa entender o porquê dessa pergunta. Vocês lembram que ali no Antigo Testamento existiam sacrifícios de animais. Jesus ainda não tinha vindo, Antigo Testamento. O altar de Deus já tinha sido levantado, já estava pronto. E os sacerdotes estavam lá realizando os sacrifícios normalmente. E o que era sacrificado? Os animais. Só que os sacerdotes, meus irmãos, antes de sacrificar os animais, eles faziam a imposição de mãos sobre os animais, separavam, porque tinha que ser um animal perfeito, sem manchas, sem deficiência, sem problema algum. E eles consagravam aquele animal, eles santificavam aquele animal. Aí eles matavam aquele animal e eles aspergiam, eles jogavam, aplicavam o sangue daquele animal nas pessoas. E outro detalhe: o sacrifício era feito por todos, porque todo o povo tinha que oferecer sacrifício. Os mais ricos ofereciam bois, os mais pobres ofereciam nem que fosse uma rolinha, mas ofereciam sacrifícios. E os sacerdotes pegavam o sangue daquele animal, que simbolizava, meus irmãos, o sangue de Cristo. E então eles sacudiam aquele sangue, eles aspergiam aquele sangue. Aí a pergunta de Ageu: esse sangue que estava sendo aspergido sobre as pessoas, esse sangue do animal que tinha sido consagrado, fazia com que a pessoa que fosse tocada por aquele sangue ficasse também santificada? Não. E os sacerdotes estavam certos. E um outro detalhe, meus irmãos: cabia aos sacerdotes pegar a coxa direita dos animais, o melhor pedaço, e eles poderiam sim levar para casa, os sacerdotes. Esse era o pagamento deles, uma espécie de dízimo que era dado aos sacerdotes, aos levitas. Era o pagamento deles. É por isso da pergunta: se eles pegassem aquela carne consagrada, enrolassem na roupa e levassem, aquilo ficava santo que a carne tocasse? Não, eles acertaram isso. Aí vem para a segunda pergunta agora, versículo 13: e se alguém toca no cadáver e se torna impuro,
aquela outra pessoa que for tocada por esse que ficou impuro, fica impura também? Qual foi a resposta dos sacerdotes? Sim, certíssimo também. Mais uma vez a voz de Faustão acertou. Eles estavam corretos na resposta. E a gente precisa mais uma vez voltar para o contexto. Qualquer judeu, qualquer israelita que encostasse num cadáver, ele precisaria se purificar, ele se lavaria, passaria alguns dias para se purificar. Depois sim ele era considerado puro novamente. Mas para a gente entender, meus irmãos, essa questão de impuro tocar no impuro, pense numa seguinte situação. Se irmã Dorinha, que não está gripada, se ela passar a mão em mim, eu vou ficar curado da minha gripe? Não, correto. Mas se eu gripado ficar perto de irmã Dorinha, conversando assim perto dela, ela vai gripar? Vai. É exatamente isso que o profeta está falando para eles. Ei, se algo impuro ou gripado chega perto de alguém puro que não está gripado, a pessoa que está boa vai ficar doente? Sim, vai. Aí agora eu fico imaginando na cabeça daquelas pessoas que estavam ouvindo o profeta falar: danado é isso de santo, e não está santo, e está puro, e não está impuro. Danado esse profeta está querendo dizer. Aí, meus irmãos, é onde a gente chega no X da questão. Deus escolheu e separou um povo. Que povo era esse? Israel. Israel havia sido consagrada dentre outros povos. Deus escolheu Israel. E Deus disse: você é minha, porque eu te escolhi, eu te consagrei para mim, eu te separei, você é minha. Por isso, você vai ter que se santificar, você vai ter que se purificar, porque você vai ser pura. Essa era a primeira questão. A segunda questão é: este povo separado por Deus, ele começou a se contaminar com os outros povos. Portanto, esse povo que estava puro, quando se contamina com os povos estranhos, eles se tornaram o quê? Impuros. No resumo, meus irmãos, dessa salada, Deus está dizendo: é isto o que este povo e o que esta nação está fazendo. É porque Deus queria falar exatamente sobre o povo dele, o povo de Deus. Por esse povo ter se contaminado com povos impuros, eles agora estavam oferecendo a Deus coisas também impuras. É como a gente pegar, meus irmãos, um pano de chão limpinho e passa no chão sujo. O que é que vai acontecer com esse pano? Vai ficar imundo. Da mesma forma era aquele povo de Deus, que Deus tinha purificado, Deus tinha santificado, mas o povo de Deus, por não querer adorar a Deus da forma correta, eles se contaminaram com os outros povos e agora estavam tão sujos, tão imundos quanto os outros povos estranhos. Agora faz sentido o que o versículo 14 disse. É isto que acontece com este povo e com esta nação. Tudo o que eles fazem e tudo o que eles me oferecem é impuro, é imundo. Eles não estavam adorando a Deus da forma correta. Eu fico imaginando, meus irmãos, o profeta dizendo para o povo: meus irmãos, vocês passaram 70 anos cativos na Babilônia. Parece que vocês ainda não entenderam o recado. Parece que vocês ainda não aprenderam a lição. Deus disciplinou vocês. Deus levou vocês cativos à Babilônia. Vocês passaram 70 anos longe das suas casas. E quando vocês retornam, ao invés de vocês obedecerem à vontade de Deus, vocês continuam construindo suas casas, cuidando das suas vidas. Vocês esqueceram o Deus de vocês, o Deus que livrou vocês
depois da escravidão do Egito. O povo teimoso da vila, meus irmãos. O povo não havia aprendido com os seus erros. Tanto que se esqueceram da adoração correta e mais uma vez voltaram a se contaminar com os outros povos. Aí o que é preciso Deus fazer nesse momento? Disciplina de novo, repreensão de novo, correção de novo. O profeta estava dando uma bronca nesse povo, porque esse povo era teimoso demais. E por esse povo ser tão teimoso, Deus estava disciplinando mais uma vez, chamando a atenção do seu povo mais uma vez. É por isso que no versículo 15, o profeta vai dizer: ei, olha, atenção, reconsiderem. Gravem essa palavra, reconsiderem, reavaliem, prestem atenção, olhem novamente, avaliem outra vez. Vejam em que condições vocês viviam antes que se colocasse pedra sobre pedra no meu templo, na minha casa. Deus está pesando a mão sobre esse povo outra vez. Esse povo tinha sido levado, meus irmãos, para uma terra que emana leite e mel. Era uma terra muito fértil, muito boa. Mas veja o que é que o versículo 16 vai dizer. Vocês vão ao trigo, ao monte de trigo, e vocês vão buscar 20 medidas. E quantas tem? 10. Ou seja, 50% Deus, tirou deles. Versículo 17. Vocês vão lá ao depósito de vinho buscar 50 medidas. E quantas vocês tinham lá? 20, ou seja, 60% do vinho Deus havia, tirou tudo. Deus pesou mais uma vez a mão dele sobre o seu povo. Deus disse: ei, já que vocês não me obedecem, já que vocês não atendem a minha palavra de carinho, de conforto, então vai na dureza mesmo. É tanto que quando chega no versículo 17, Deus vai dizer: eu mesmo destruí o trabalho das mãos, todo o trabalho das mãos de vocês, com mofo, com ferrugem e com granizo. Mas o que? Vocês não se voltaram para mim. Isso que estava acontecendo, essas medidas reduzidas de alimento, de trigo, de vinho, como nós vimos no capítulo 1, eles plantavam muito e colhiam pouco, eles comiam, mas não matavam a sua fome. Meus irmãos, era a mão de Deus pesando sobre eles, mas eles não se voltaram para Deus de todo o coração. Sabe qual é a lição que nós tiramos daqui? Muitas vezes, meus irmãos, veja se qualquer semelhança não é mera coincidência. Muitas vezes Deus vai usar a disciplina para trazer o seu povo de volta. Muitas vezes, Jair, Luana, Deus vai usar do sofrimento para trazer o seu povo de volta. Aí você vai dizer: mas pastor, tem uns pregadores aí na internet que só diz tanta coisa boa, que bota a gente do céu para cima, que só é vitória, vitória, vitória. Mas quando o Senhor prega só tem lapada. Não, meus irmãos. É porque é a palavra de Deus. Observe na sua Bíblia que essa fala está entre aspas. É palavra de Deus. O profeta só está repetindo. Muitas vezes Deus disciplina você, Deus coloca sofrimento em você para trazer você de volta para os caminhos dele, porque é melhor você sofrer e ficar perto de Deus do que você se achar muito feliz e caminhar passos largos para o inferno. É melhor que Deus puxe a sua orelha antes de você morrer, para que você tenha tempo de se arrepender, do que você achar que viver pelas suas próprias pernas,
viver nessa suposta vida de felicidade, vida de festa, vida de farra, de alegria, e você ir para o inferno sorrindo. Aí depois que você estiver lá, não adianta mais chorar, porque Deus vai dizer: agora é tarde. Eu te disciplinei, eu coloquei sofrimento na sua vida, mas você não quis se arrepender, você não quis voltar para os meus caminhos. Portanto, se você está indo para o inferno, você está indo porque você quer, porque Deus dá muitas oportunidades para que você se arrependa e volte aos caminhos dele. Mas veja, depois de uma bronca tão gigante, meus irmãos, veja o que é que vai dizer agora Davidson, o versículo 18. A partir de hoje, 24º dia do 9º mês, atentem para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. Reconsiderem. Veja essa palavra, reconsiderem, outra vez. Deus, depois de ter dado uma bronca muito grande, Deus vai dizer agora: ei, reconsidere. Olha o que foi para trás. Veja o que aconteceu para trás. Mas a partir de hoje, veja o que vai acontecer, porque vocês começaram a reconstruir o templo, o meu templo, a minha casa. E veja, meus irmãos, veja, trazendo isso para a nossa realidade. Quantas e quantas vezes a palavra de Deus não te chama para os caminhos do Senhor? Mas aí você diz: não, peraí, Deus. Aí eu vou conversar com você, porque, meus irmãos, sabe qual é a autoridade máxima na igreja? É de Jesus Cristo. Mas enquanto homem, a autoridade máxima na igreja é o seu pastor. E quando o seu pastor chama a sua atenção, puxa a sua orelha. Eu estava conversando isso com um jovem da igreja ontem. Quando o seu pastor puxa a sua orelha, não é para o seu mal, não, mas é para que você se volte para Deus. Porque o que o seu pastor quer é que você ande nos caminhos do Senhor e que você não fique sendo disciplinado por Deus o tempo todo. Mas às vezes você chega: não, pastor, eu estou muito novo. Olha, eu tenho uma vida todinha pela frente, pastor. Olha, deixa eu curtir minha vida, porque a palavra da moda. Deixa eu curtir minha vida. Me perdoe pela palavra que eu vou dizer agora, mas tem gente que diz: pastor, deixa eu me lascar um pouquinho na vida, deixa eu quebrar minha cabeça, deixa eu fazer coisa errada, deixa eu sujar o meu nome, deixa eu perder o respeito da minha família, deixa eu perder o respeito dos meus amigos, deixa eu perder o respeito dos meus filhos, deixa eu perder o respeito da igreja. E quando eu fizer tudo de errado, aí quando eu estiver lá na frente, pastor, aí eu me arrependo e volto para os caminhos do Senhor. E sabe o que é que eu vou dizer para você? Ei, o amanhã, ele só pertence a Deus. Aí se de repente você está passando ali na frente, aí passa aquela tal da moto preta, e ele confunde você com um bandido, e de repente vem uma bala perdida. Não é perdida não, ela é achada para você. Eu não estou profetizando isso não, viu, gente? Mas isso pode acontecer, porque balas perdidas tem encontrado muita gente por aí afora. E se de repente você está lá fora e uma dessas balas perdidas atinge você e você morre e não dá tempo de você se reconciliar com Deus, onde é que você vai? Qual lugar que está esperando por você? Você sabe qual é. Mas tem gente que mesmo assim diz: não, sabe, pastor, quando eu estiver mais velho, aí eu vou dedicar toda a minha vida a Deus. Aí o Senhor vai ver como eu vou fazer tudo. Eu vou ser o mais ativo na igreja. Mas com 80 anos, com 80 anos, no máximo que você vai fazer é dar trabalho aos outros.
Depois dos 80, no máximo que você vai fazer é pedir a ajuda dos mais jovens para lhe sentar, para lhe carregar, para levar uma aguinha para você, o remedinho. Aí nós cantamos aqui na igreja: meus dons e talentos são para te servir. Aí você na cabeça completa: mas só quando eu tiver bem velhinho. Aí não adianta, meus irmãos. Imaginou? Pense numa hipótese. Rejane, Mari está aí? Imagina Rejane e Mari, irmã Dorinha, irmã Adelaide. Pensa se Jesus chegasse lá na cruz do Calvário. E naquele dia, Lena, aí Jesus dissesse: Pai, está consumado. Eu estou morrendo por 95% da vida dos meus, daqueles a quem eu escolhi. Aí Jesus vai dizer ao Pai, a Deus Pai: olha, Pai, eu só vou deixar 5% para eles fazerem, para eles poderem herdar a salvação. Sabe o que ia acontecer com a gente? Ia todo mundo de ladeira abaixo, porque nem os 5% a gente ia conseguir cumprir, nem os 5% a gente ia conseguir realizar para herdar a nossa salvação. É por isso que Jesus morreu por 100% da sua vida. Jesus morreu 100% da sua morte, para que você tenha 100% da vida dele, e que você desfrute 100% da vida eterna, junto com Deus Pai. Mas aí às vezes a pessoa diz: não, Pai, olha, 99,5% da minha vida é tua, Pai. Eu vou deixar só 0,5% da minha vida para eu fazer o que eu quiser. Sabe o que Jesus vai dizer? Meu filho, 0,5% não. Fique com tudo. Porque ou você me dá todo o seu coração, ou eu não quero nada. Ou você entrega toda a sua vida a Deus, ou Ele não quer nada. Com Deus é ou tudo ou nada. É necessário, meus irmãos, que nós entreguemos 100% da nossa vida, porque Cristo entregou 100% da vida dele, e Ele não exige menos do que isso de nós. É necessário 100%. Mas ainda tem pessoas que teimam e dizem: não, Deus, deixa eu fazer o que eu quero, depois, lá para depois. Aí eu me arrependo e entrego toda a minha vida a Ti. Aí às vezes esse depois não chega nunca, e você vai ter toda a eternidade no inferno para se lamentar. Prosseguindo, o que diz o versículo 19 deles? Ainda há alguma semente no celeiro, até hoje a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto, mas de hoje em diante abençoarei vocês. Aleluia! Veja, meus irmãos, sabe qual é o projeto de Deus? É abençoar o seu povo. O problema é que o povo de Deus é teimoso. O problema é que nós somos teimosos. Deus quer nos abençoar, mas nós somos obstinados, nós somos rebeldes, nós somos muito teimosos. Mas ainda assim a gente quer que Deus nos abençoe. É como aquele pai que chega para o filho e diz: olha, eu vou te abençoar, meu filho. Eu sei que tem uma turma que gosta de moto aqui na igreja, os jovens. Uma gosta de moto aqui. Aí às vezes, Daniel, o pai chega para o filho com 19 anos, vai fazer 20, e o filho doido numa phaser. Aí o pai chega: meu filho, você está empinando bicicleta? Você acha que eu vou lhe dar uma phaser para você empinar e parar no para-choque de um caminhão? Vou não. É melhor você vivo andando a pé do que morto em cima de uma moto. E veja, meus irmãos, Deus, Ele disciplina os seus filhos.
E sabe o que é que Provérbios capítulo 3, verso 12 vai dizer? Deus disciplina os seus filhos a quem ama. E aquele pai que não disciplina o seu filho é porque não o ama. Palavras de Deus. Se você não disciplina o seu filho, pai, mãe, o livro de Provérbios está dizendo que você não ama seu filho. Portanto, pais, disciplinem sim os seus filhos. E vocês vão ver que essa disciplina no futuro vai se transformar em filhos de excelente caráter, de moral ilibada, de homens e mulheres respeitados na sociedade. E tudo isso começa com a disciplina dos pais aos filhos. Deus está dizendo que quer abençoar os seus filhos, mas esses filhos teimosos e rebeldes muitas vezes não recebem essas bênçãos por causa do seu coração teimoso, obstinado e rebelde. Veja, essa foi a terceira mensagem que Ageu dá no dia 24 do 9º mês. Aí agora nós chegamos, meus irmãos, reta final da exposição desse texto, versículo 20. Aí vem a quarta e última mensagem que o profeta Ageu recebeu. Só que ao contrário das outras mensagens, essa mensagem agora, ela é direcionada exclusivamente a Zorobabel. E quem era Zorobabel? Governador de Judá. Veja, por favor, Deison, versos 21 e 22. Diga a Zorobabel, governador de Judá, que eu farei tremer o céu e a terra. Derrubarei tronos e destruirei o poder dos reinos estrangeiros. Virarei os carros e os seus condutores, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu próprio companheiro. Vocês lembram, meus irmãos, que qual era o grande medo, o grande temor de todo o povo, e também de Zorobabel, líder, governador de Judá? Era de não dar conta de reconstruir o templo. Por quê? Porque eles não tinham recursos. Ao contrário do primeiro templo, que Davi tinha preparado tudo para Salomão, Zorobabel nem tinha ouro, nem tinha prata, nem tinha a riqueza de Salomão, tampouco a quantidade de trabalhadores que Salomão tinha. E olha que Salomão passou 7 anos para reconstruir aquele primeiro templo. E Zorobabel não tinha nada. Poucos homens, poucos trabalhadores, recurso zero. Era normal que o povo e que o próprio Zorobabel ficassem temorosos e preocupados. Mas olha a resposta que o próprio Deus vai dar a Zorobabel. Ei, Zorobabel, a glória desse templo vai ser minha. Vocês vão reconstruir, mas eu serei glorificado. Sou eu quem vai fazer tremer os céus e a terra. Sou eu quem levanta reinos. Sou eu quem destrona reis. Sou eu quem destrói cavalos e seus condutores, carros e seus condutores, os cavaleiros e seus cavalos. Sou eu quem destruo. Sou eu quem levanto. A glória vai ser minha, Zorobabel. Quem vai trazer recursos sou eu. Esse medo, essa preocupação, esse temor de vocês é desnecessário, porque eu sou o Senhor, eu sou o dono de tudo, e é o meu nome que vai ser glorificado. Não precisava ter medo. E Deus termina essa palavra de encorajamento a Zorobabel no versículo 23, Deus. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, eu tomarei meu servo, Zorobabel, filho de Sealtiel, declara o Senhor, e farei de você um anel do selado, porque eu tenho escolhido, declara o Senhor dos Exércitos.
Meus irmãos, Zorobabel, governador de Judá, ele foi escolhido por Deus. E essa é uma doutrina que nós cremos piamente aqui na igreja. A doutrina da eleição. Porque, meus irmãos, você não está aqui por sua vontade. Você está aqui porque Deus te escolheu. E foi Deus que te trouxe para cá. Assim como Deus te escolheu, Deus também escolheu Zorobabel. E Deus está dizendo: ei, naquele dia, algumas versões, essa palavra naquele dia, meus irmãos, também tem a ver com aquele dia, o grande e temível dia do Senhor. Mas Deus está dizendo a Zorobabel: olha, meu filho, naquele dia eu te tomarei, eu te farei meu servo, e eu te farei com um anel de selar. E para nós entendermos o significado do que é um anel de selar, era um anel que ficava no dedo especificamente do rei. Porque quando ele preparava um edito, ou quando ele preparava uma convocação, ou algum documento oficial que fosse daquele reino, o que é que comprovava que aquele documento era oficial? O selo real. Era o selo real. E aonde é que estava o selo real? No anel. E esse anel ficava na mão do rei. E Deus está dizendo: meu filho Zorobabel, eu te farei um anel de selar. Veja, meus irmãos, Zorobabel era um representante da linhagem, da dinastia de Davi. Porque Zorobabel vinha da linhagem de Davi. E você quer uma prova disso? Daniel, livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 1, verso de 11 a 13. Por favor, meu irmão, veja o que vai nos dizer. Mateus capítulo 1, verso 11 a 13. E Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. E por aí vai. Vocês percebem que Zorobabel foi um dos responsáveis, um dos escolhidos de Deus, para que da linhagem dele procedesse quem? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor. Foi da linhagem de Zorobabel que procedeu o nosso Salvador Jesus Cristo, aquele que andou, aquele que em algum momento ele derrubou os tabuleiros daqueles comerciantes do templo. E que templo? O templo que Zorobabel construiu junto com esses outros judeus. Foi aquele templo que Zorobabel construiu, que teve a glória muito maior do que a do primeiro templo construído por Salomão, porque o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, andou naquele templo construído por Zorobabel. E é por isso que a glória desse segundo templo foi muito maior do que toda a riqueza do templo de Salomão. Deus escolheu, Deus separou Zorobabel, e Deus deu o privilégio a ele de ser um dos que precederiam ao nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Rei da Glória, o nosso Salvador Jesus Cristo. E eu queria compartilhar isso aqui com vocês, meus irmãos. Sabe por quê? Porque em algum momento Zorobabel tem se sentido meio inferiorizado, vitimizado. Olha, eu não tenho recursos, eu tenho poucas pessoas. E meus irmãos, se vocês conhecem o seu pastor um tantinho assim, vocês já descobriram que eu não tolero essa questão da vitimização, essa questão do coitadismo. Isso não combina com o povo de Deus. Eu fico irritado, meus irmãos.
entristecido quando eu vejo um filho de Deus dizendo: não, mas eu sou tão pobre, pastor, eu não posso fazer nada, eu sou um coitadinho, miserável. Pela misericórdia, você é filho do rei, você é filho do dono do ouro e da prata. Deus nunca deixou te faltar nada. Segundo a Bíblia Sagrada, vai dizer que você é rico, porque você tem o que comer, o que vestir, o que calçar, você tem teto sobre sua cabeça. Mas parece que essa ideia que a sociedade tenta implantar na nossa cabeça: olha, você é vítima da sociedade, olha, você faz parte de uma minoria. Não, meus irmãos, você faz parte de uma maioria daqueles eleitos escolhidos de Deus. Pare com essa ideia de coitadismo, de vitimização. Nós estamos a caminho de reformar um templo, um espaço novo. E talvez no seu coração tenha surgido um certo medo, um certo temor. E agora nós somos pobres, nós não temos recursos. Mas eu fiquei tão feliz quando eu escutei de um jovem ontem. Ele disse: pastor, eu fiquei tão preocupado, porque eu não sabia se a igreja ia ter recursos para fazer aquela reforma. Aquilo vai ser caro. Aí no meu coração, eu ouvindo isso, eu me alegrei, meus irmãos, porque eu vi a preocupação de um jovem com a casa de Deus. Mas ao mesmo tempo eu disse para aquele jovem: ei, quem vai prover todos os recursos é Deus. Meus irmãos, se Deus quis que nós aumentássemos em quantidade, a ponto de esse espaço ficar pequeno para a quantidade de membros que nós temos, e a gente fica batendo um no outro, e quando tem que passar, aí dá licença, aí atrapalha, o outro não consegue ver, não consegue escutar. E Deus está nos dando o privilégio de nós partirmos para um espaço maior. Vocês acham que esse Deus que abre portas que ninguém fecha e fecha portas que ninguém abre, não ia prover os recursos? Ele não ia, não, ele vai, porque ele é Deus. Eu creio no Deus que faz impossíveis. Eu creio num Deus que pode todas as coisas. E se tem uma coisa que eu não admito no povo de Deus, é covardia. É covardia. O próprio Jesus reclamou uma vez com seus discípulos lá no barco: homens de pequena fé, por que vocês estão com tanto medo? Quem é que estava no barco com eles? Era Jesus. E no barco que Jesus está, afunda? Não afunda não. O pastor dessa igreja é Jesus. E é esse pastor que está direcionando. É evidente que a gente não ia tomar decisões. E é verdade, essa decisão recai maior, o peso maior é sobre mim. E eu orei muito e pedi muito a Deus. Pedi a orientação do meu Deus. Conversei com a liderança, os meus líderes também. Eu fui ouvir conselhos. E o resultado, meus irmãos, é que houve um direcionamento de Deus. E se vocês ainda duvidam disso, Deus tem levantado homens nessa igreja. Deus tem levantado, e levantou já. Levantou Jair, levantou Francisco. Daniel e Diego chegaram para mim: pastor, o que o Senhor precisar, a gente vai estar junto com o Senhor. Aí eu ouvi dos jovens aqui, como ontem eu ouvi a preocupação, e o jovem disse: pastor, na hora que precisar eu vou. É evidente que aqueles que trabalham durante a semana não podem, mas Deus tem levantado. Aí eu recebi uma ligação essa semana de um membro daqui da igreja e disse: olha, pastor, tem uma pessoa que é de fora da igreja que está querendo oferecer a sua mão de obra para trabalhar. Aí eu vejo Deus fazendo tudo isso, e eu não vou acreditar que é Deus que está tomando conta de tudo isso? Que cabe à igreja de Deus é a mesma mensagem que foi dada domingo: coragem,
mãos ao trabalho. Aqueles que não podem, durante a semana, ajudar ali fisicamente, eu sei que estão fazendo isso em oração. Aqueles que estão orando, mas que também podem se comprometer financeiramente. E eu estava conversando com um homem da igreja ontem, ele disse: pastor, a partir da semana que vem, ou nos próximos dias, eu vou chegar junto também com material. Meus irmãos, fé, crer, acreditar está relacionado também à sua confiança e à sua dependência de Deus. Eu dependo 110% de Deus. E essa igreja continua aberta porque o pastor dela é Jesus Cristo. Eu sou só um enviado dele. Eu sou só um representante aqui. Mas quem manda em tudo aqui é Deus. E é Deus que tem provido todos os recursos. E a palavra de Jair no começo do culto foi muito mais encorajadora do que qualquer palavra que eu tenha dito. No mais tardar, ou final do mês, ou talvez, comecinho do mês que vem, ou o mês que vem, nós estaremos de casa nova, em nome de Jesus. Para finalizar essa mensagem, meus irmãos, algumas aplicações para nossas vidas. A primeira delas é que nós devemos sim reconsiderar as nossas atitudes, avaliar o que nós estamos fazendo, se nós estamos vivendo para a glória de Deus, se as nossas atitudes estão sendo não a que aquele povo fez, que trabalhava muito e colhia pouco. Sabe por quê? Porque eles estavam andando longe dos caminhos de Deus. Eles estavam preocupados apenas consigo próprios. E como eu disse ainda agora, quando você se envolve com as coisas de Deus, Deus se envolve com as suas coisas. Segunda aplicação para nós nessa noite: Deus está disposto a te abençoar. Deus é rico em graça e misericórdia. Aliás, as misericórdias do Senhor se renovam quando? A cada amanhecer. Deus quer te abençoar. Mas se você continuar sendo teimoso, rebelde, obstinado, incrédulo, como é que Deus vai te abençoar? Com essa sua teimosia. Volte-se para Deus. Volte-se para Deus. E finalmente, meus irmãos, uma última aplicação. Se é Deus que está abrindo essa porta, e aqui é a nossa realidade, se Deus está abrindo essa porta, sabe, para os homens e para as mulheres dessa igreja, nada disso. Olha, meus irmãos, nós não acreditamos em acaso, nós não acreditamos em sorte, nós não acreditamos em coincidência, nós acreditamos sim, é na providência de Deus, é na providência. Eu estava comentando com um jovem ontem, eu disse: olha, começo da pandemia, março de 2020, eu escutei: olha, missionário, na época ainda, missionário, se não conseguir pagar as contas da igreja, você vai ter que fechar aquela obra, você vai ter que fechar a congregação, porque se a igreja não consegue pagar sequer as suas contas, isso lá em março de 2020, comecinho da pandemia. E foi o momento, meus irmãos, que eu dobrei os meus joelhos e que eu mais orei, insistentemente. E nós passamos março, abril, maio, e o que estava entrando de recursos na igreja pagava exatamente as contas: aluguel, água, luz, e aquele acordo que nós tínhamos da Cagepa, da conta de água. Aí depois a igreja foi voltando, os membros foram voltando. E resultado, Jesus foi mandando mais membros para essa igreja. E aí quando eu fui conversar com a minha liderança, meus pastores, e eu disse da intenção de nós mudarmos de prédio para um novo prédio, um prédio mais amplo, mais espaçoso. E aí eu ouvi: olha, é um passo de fé. E eu disse: ei, sabe qual é o maior patrimônio da igreja? É a fé. E que a fé nunca falte nessa igreja.
Não é fé por fé, mas é fé em Deus. O Deus da providência. O Deus que vai prover todos os recursos necessários. E quando aquele novo espaço estiver pronto, vocês vão ver que o nome de Deus vai ser glorificado. Que a glória de Deus vai ser tamanha naquele lugar. Que eu sei que muita gente vai chorar, não de tristeza, não de emoção, mas de alegria. Porque nós estaremos brevemente em um novo lugar para a glória de Deus. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Enquanto nosso irmão Marinho vai passar os elementos da Santa Ceia, eu queria que você se alegrasse comigo nessa noite, ao saber que o Deus da providência é o responsável por gerar, por gerir todos os recursos necessários. E que você pode descansar no seu coração, porque quem está no controle de todas as coisas é o seu e o meu Deus. E que você avalie o seu coração agora, e não deixe que o medo, que o temor e que a preocupação tomem conta do seu coração, mas tão somente creia em Deus. Pode passar os elementos. pegar deste pão, meus irmãos, nós estamos trazendo à nossa memória que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele se esvaziou da sua glória, se fez semelhante a homem igual a você e a mim, fez tudo o que nós deveríamos ter feito
mas não o fizemos. E sofreu tudo o que nós deveríamos ter sofrido, mas não sofremos, por causa do seu grande amor, por causa da sua grande misericórdia. E é por causa desta obra perfeita que hoje, ao comermos deste pão, nós estamos relembrando o tamanho do amor de Deus para com o seu povo. Comamos todos. Obrigado, Senhor. Da mesma forma, quando nós pegamos deste cálice, que tem um sabor tão doce, tão gostoso, mas o nosso Redentor tomou até a última gota, todo o cálice da ira de Deus. Bebeu até a última gota, aquele cálice amargo de toda a ira de Deus que deveria ser derramada sobre nós. Mas Jesus disse: Pai, eu vou morrer por eles, para que eles tenham a minha vida, para que eles tenham toda a eternidade para te conhecer. E essa é a vida eterna, é conhecer a Deus e a Jesus Cristo, o seu único Filho. Bebamos todos, meus irmãos. Obrigado, meu Senhor, porque éramos imerecedores de tão grande amor, mas ainda assim o Senhor tomou sobre si as nossas dores, as nossas culpas, as nossas transgressões, as nossas iniquidades. E naquela cruz do Calvário o Senhor pagou a nossa dívida. E agora nenhuma condenação há mais naqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Obrigado, meu Deus. E que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações misericordiosas do Espírito Santo sejam derramadas sobre a sua vida hoje e para todos sempre. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. E quinta-feira nós estaremos aqui mais uma vez para glorificarmos o nome do nosso Deus, para cultuarmos ao nosso Deus e para dizermos quão grande é o nosso Deus. Nós estaremos aqui para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma boa noite a todos.